4h22, vamos para a nossa entrevista desta quarta-feira. Um boletim divulgado pela Confederação Nacional da Indústria faz uma relação do encarecimento da energia e o que isso provoca na economia brasileira em 2021 e em 2022. Essa é das perspectivas, aquela mais alarmante que a gente pode pressupor que venha a acontecer. Algo tão antecipadamente e sem perspectivas de mudança, pelo menos para o momento. Nós vamos conversar com a Maria Carolina Marques, que é economista da Confederação Nacional da Indústria. Maria Carolina, como vai? Boa tarde. Boa tarde, Ronald. Boa tarde, Zaidan. É um prazer estar com vocês aqui hoje à tarde. Boa tarde, ouvintes. Muito obrigado por estar conosco. Olha só, olhando a grossíssimo modo, separar a manchete desse estudo divulgado por vocês e que fala de queda no PIB, da perspectiva do PIB e perda de empregos, perda de dinheiro do PIB, do volume do Produto Interno Bruto. A grossíssimo modo, a energia fica cara, o empresário não produz e para não produzir não precisa contratar e por isso que esse ciclo negativo pode se configurar? Bom, a energia fica cara. O impacto sobre a indústria, ele não é só o impacto direto, né? Então, pensa, por exemplo, num produtor de automóveis. Não apenas a energia dele fica mais cara, mas o aço que ele compra também está mais caro porque o produtor de aço repassou esse custo do aumento da energia também. Então, você tem esse efeito acumulado ao longo das cadeias produtivas, fazendo com que esse aumento ao consumidor seja ainda maior, né? O consumidor, então, que já está com a renda comprometida pela pandemia, já tem uma inflação elevada corroendo sua renda, ele vai olhar para o produto nacional, que está ficando mais caro, e para o produto importado, que não está sofrendo esse mesmo aumento de preço. Então, ele vai falar, beleza, então eu vou trocar o produto nacional por um produto importado. Com isso, a demanda da indústria nacional diminui, a produção da indústria nacional diminui e a necessidade de mão de obra da indústria também diminui. Com isso, empresas que estavam começando a se recuperar, pensando em contratar, seguram essas contratações. Dependendo do nível do impacto, elas podem até demitir ainda mais trabalhadores. Aí a gente entra num ciclo negativo, né? Os trabalhadores que perderam o seu emprego têm sua renda diminuída ainda mais, reduzindo ainda mais seu consumo, gerando um efeito em cadeia ainda mais negativo para a economia. Maria Carolina, boa tarde. A gente sabe que o cenário terrível que é a estagflação, né? Aliás, o Brasil viveu há poucos anos esse cenário de inflação alta, recessão econômica. Depois o nível de atividade foi tão baixo que aí a inflação despencou. Mas nesse caso específico, com a alta do custo da energia, com termoelétricas sendo usadas cada vez mais, etc., e como você disse, atingindo toda a cadeia, né, de produção, nós temos a inflação alimentando um quadro potencialmente recessivo? Sim, certamente. Esse aumento no preço da energia, ele vem já em cima de um aumento acumulado de preços que vem em decorrência da pandemia, né? Quando a pandemia bateu e a gente fechou as atividades econômicas, várias cadeias produtivas elas foram interrompidas. E aí, quando a gente retoma as atividades, os estoques das empresas estavam muito baixos e tem alguns produtos, inclusive, faltando no mercado, como é o caso dos semicondutores, dos chips. Isso tem causado um aumento de preços que já vinha antes da crise hídrica brasileira, né? Então, a gente vem aí com a crise hídrica em cima de uma situação já muito desfavorável em termos de preço. A inflação, como todos sabem, está bastante elevada, acima do teto da meta, né? Então, a gente tem o centro da meta, ele não está só acima do centro da meta, está acima do teto da meta de inflação. E, com isso, o Banco Central tem elevado os juros de forma bastante intensa para tentar controlar essa inflação. Como é que funciona isso? Você aumenta juros, reduz o crédito, e você deprime a atividade econômica para controlar os preços. Mas é que está o problema, né, Maria Carolina? Porque se a nossa inflação fosse provocada por demanda elevada, tudo bem. Se aumenta os juros, o dinheiro fica mais caro, as pessoas reduzem o consumo, os preços caem.
Só que a nossa inflação tem crescido mesmo com a atividade econômica baixa, porque não é que temos o risco de uma redução e a economia a pleno vapor, não. Ela já está deprimida, né? Sim, a economia já está deprimida. Essa inflação, ela se inicia como uma inflação de custos, né? É uma inflação derivada de uma restrição de oferta, né? A oferta dos setores não está acompanhando a recuperação da demanda. Não é uma inflação de demanda, mas a economia brasileira, por conta do nosso histórico inflacionário, ela é muito indexada. Então, você tem, por exemplo, indexação de aluguel pelo IGPM, você tem os reajustes salariais acompanhando a inflação. Então, o que acontece no Brasil? Quando você tem uma inflação de custo, essa inflação ela começa a se tornar uma inflação inercial, ela começa a ser repassada rapidamente para outros setores. E o único instrumento que nós temos, infelizmente, né, para controlar a inflação é o aumento de juros, que é uma medida muito prejudicial à indústria, porque aumenta o custo de crédito, em especial nesse momento que as empresas também estão com a fragilidade financeira muito grande decorrente da pandemia. Maria Carolina, e vocês que lidam com os empresários aí no dia a dia, para criar expectativas ou para revelar situações como essa, como é que tem sido esse... a gente tem notícias ligadas à inflação, à alta de preços que tem impacto no produto final, preço dos combustíveis, o aumento da energia elétrica, que mexem com a vida das pessoas e, por consequência, com a vida do empresário também. Como é que tem sido, pelo menos, a motivação dos empresários para planejar o que vai acontecer, tendo em vista que a gente tem fenômenos naturais, por exemplo. Nós vamos colar 2 períodos, provavelmente, de Laninha e não ter no El Niño colado com Laninha pela temperatura dos oceanos. Ou seja, a perspectiva para que nós tenhamos um período chuvoso intenso para a recuperação das hidrelétricas e, por consequência, diminuição da tarifa, aumento dos reservatórios e consequente diminuição da tarifa, isso pode vir literalmente por água abaixo, porque temos um fenômeno acontecendo que não deve provocar essa quantidade de chuvas esperadas. Como é que você tem sentido a reação dos empresários diante desse cenário por demais preocupante? Bom, os empresários eles se preocupam muito com o custo da energia. A indústria ela consome muita energia elétrica nos seus processos produtivos. Nós consultamos os empresários sobre as medidas que eles estão implementando para enfrentar essa crise hídrica e energética. E entre essas medidas, os empresários estão fazendo medidas de economia de energia, então tentando trocar os seus equipamentos por equipamentos que economizem mais energia, fazendo campanhas de conscientização com os seus colaboradores para que eles economizem energia. Estão também fazendo investimentos em autogeração, então nós temos vários relatos de empresas que estão investindo agora em energia solar para tentar produzir parte da energia que elas consomem em vez de adquirir no mercado, né? Agora, empresários, por natureza, né, são otimistas. Se você não é otimista, você não vai colocar o seu dinheiro ali em uma empreitada que depende de vários fatores que não estão sob seu controle. Mas nós temos visto que mesmo, apesar dessa natureza otimista dos empresários, os índices de confiança, eles vêm se reduzindo nos últimos meses, né, diante desse cenário todo. Maria Carolina, uma última da minha parte. Numa nota emitida agora, exatamente em razão desse levantamento, o presidente da CNI, o Robson Braga de Andrade, ele fala do alto custo da energia e ele lembra que é um dos principais insumos da indústria brasileira e que esse custo é repassado para o consumidor. E menciona também o outro velho problema de quem trabalha no Brasil. De todo mundo, de quem produz, de quem comercializa, de quem é trabalhador com carteira assinada, que é a nossa péssima política tributária, o sistema tributário insano que temos no Brasil e que pune quem produz. Então, a minha última pergunta é como é que você, como economista, avalia o que está aí para ser aprovado no Congresso? As propostas embutidas na reforma tributária, elas trarão soluções ou mais problemas para a indústria? Bom, a proposta de reforma tributária que a CNI apoia é uma reforma tributária
que ataque os principais problemas da tributação no Brasil hoje, que são a complexidade, a grande quantidade de tributos, a burocracia no preenchimento, nas prestações de contas ao governo e a cumulatividade tributária. O que é a cumulatividade? Vamos pensar numa cadeia produtiva simples, tá? A gente tem o minério de ferro sendo transformado em aço e esse aço sendo incorporado a um carro, né? Em um sistema que não tem cumulatividade, todo o tributo pago pelo minério de ferro é compensado por quem faz o aço. E todo o tributo pago pelo minério de ferro e pelo aço é compensado por quem fabrica o veículo. O que isso significa? Que o produtor do veículo tem um crédito tributário que vem desse imposto que já foi pago na cadeia produtiva dele. Hoje, o sistema tributário brasileiro não permite essa compensação completa desses tributos, tá? Então, o imposto sobre serviços, por exemplo, ele não gera crédito para o empresário. Então, o empresário que contrata uma consultoria ou um advogado, ele não consegue compensar esse serviço como crédito tributário. Nós temos também um problema chamado de crédito físico, né? Só é considerado para crédito tributário aquilo que é efetivamente incorporado ao produto. E isso gera várias situações em que os empresários estão comprando coisas necessárias para a sua produção, mas que não são incorporadas ao produto, e isso fica com o que a gente chama de resíduo tributário, né? Isso acaba encarecendo os produtos brasileiros frente a produtos fabricados em países em que essa cumulatividade não existe. Então, a reforma tributária que a CNI quer é uma reforma tributária que simplifique, que tire essa cumulatividade e que desburocratize o sistema para o empresário. Maria Carolina Marques, economista da Confederação Nacional da Indústria. Maria Carolina, muito obrigado pela tua atenção com a Rádio Bandeirantes. Até uma próxima. Até a próxima. Foi um prazer estar aqui com vocês. Prazer foi nosso. Valeu.